Olá, vamos direto ao ponto neste giro do mercado de hoje, 29 de abril de 2026. A ideia aqui é fazer aquela leitura estruturada de sempre, olhando de cima para baixo. Vamos entender exatamente como as tensões globais estão batendo lá na ponta, alterando até as nossas datas de dividendos locais. Bora desvendar esse cenário? O roteiro de hoje está bem direto. Começamos com as tensões globais de as commodities, passamos pela famosa superquarta, olhamos a inflação e o Ibovespa, damos um mergulho nos balanços do primeiro trimestre e fechamos com empresas e dividendos. Ponto 1 da nossa agenda, tensões globais e o mercado de commodities. O xadrez geopolítico continua tenso. O mercado está com o pé no freio por causa do impasse nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Rolou até uma tentativa de intermediação do Paquistão no fim de semana, mas nada feito. Para piorar, os americanos negaram uma proposta que veio do lado iraniano. Ou seja, sem sinal verde no horizonte, o alerta vermelho continua ligado nas mesas de operação pelo mundo todo. E claro que essa incerteza toda bate direto no preço, $107. Pois é, o barril de petróleo Brent acompanhou a tensão e fechou com uma alta de 2,66%, navegando ali na faixa dos $104 aos $107. É o mercado cobrando um prêmio de risco pesado pela falta de resolução no Oriente Médio. E a gente já sabe o roteiro de cor. Petróleo mais caro é quase sempre sinônimo de pressão inflacionária global. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, a superquarta. Esse fantasma da inflação, puxado pelo petróleo, é exatamente o que dita o tom para as tão aguardadas reuniões dos bancos centrais de hoje. O detalhe mais fascinante aqui é o contraste gritante nas políticas monetárias. Lá nos Estados Unidos, a aposta quase unânime é que o Federal Reserve vai manter a taxa de juros na faixa de 3,5% a 3,75%. A atenção do mercado lá fora está toda voltada para o discurso do Jerome Powell para tentar pescar como a instituição está vendo o impacto desse conflito. Já que no Brasil, o cenário é o oposto. A expectativa para o nosso Copom é de um corte de 0,25 ponto percentual, a Selic hoje está em 14,75% e o foco é esmiuçar o comunicado para ver se a taxa realmente fecha o ano mais perto dos 13%, como se projeta. Ponto 3, inflação por aqui, o nosso Ibovespa. A economia nacional acabou de receber números cruciais na prévia da inflação. O IPCA 15 de abril veio com alta de 0,89%. Veio um pouquinho abaixo do 1% que o mercado projetava, mas acendeu um alerta claro porque mostrou uma pressão mais generalizada. Dando uma olhada nos motores desse índice, a maior fatia de culpa cai no grupo de alimentação e bebidas. Logo atrás, puxando o número para cima, vem o setor de transportes. E adivinhe por quê? Exato, reflexo direto daquela alta do petróleo que a gente comentou agora há pouco. Mudando o foco para o fluxo de dinheiro, tem um número impressionante que salta aos olhos: 61 bilhões e meio de reais. Esse é o saldo positivo de entrada de capital estrangeiro no Brasil no acumulado do ano. Mostra uma busca vigorosa por oportunidades por aqui. Só que, no curtíssimo prazo, o humor é outro. A aversão ao risco causou algumas fugas recentes notáveis, tipo aquele saque de 423 milhões de reais num único dia. Esse nervosismo diário ajudou a empurrar o Ibovespa para sua quinta queda seguida, parando na marca dos 188.618 pontos. Abrindo o capô do índice para ver quem puxou e quem derrubou no dia a dia, os destaques são bem nítidos. Do lado das altas, a metalúrgica Gerdau subiu 4,5%, surfando na onda de bons resultados trimestrais. A Cosan também se deu bem, subindo 3,6%, animada com as notícias do IPO de 5 bilhões de reais da sua subsidiária, a Compass. Já do lado vermelho, a Hapvida liderou as perdas, caindo 8%, refletindo processos de reestruturação estratégica e troca de liderança. O Assaí perdeu 5,7%, com balanços abaixo do esperado, e a Cyrela recuou 3,5%, sentindo o baque de dados pessimistas da FGV para o setor de construção civil. Ponto 4. Balanços do primeiro trimestre. Os números deste comecinho de 2026 estão sendo a chave para redesenhar a confiança nesse mar de volatilidade macroeconômica. E olha o abismo entre os setores corporativos. O Santander, por exemplo, entregou um lucro líquido gerencial de 3,8 bilhões de reais. É uma leve escorregada de quase 2% na comparação anual. Por outro lado, a Vale, que salto! Apresentou um lucro líquido de 1,8 bilhão de dólares no período, um avanço gigante de 36% frente ao primeiro trimestre do ano passado. É a prova incontestável de como operações de naturezas distintas estão navegando as forças atuais do mercado. Chegando no nosso ponto 5, empresas e dividendos. Aquele momento de olhar para o nível micro, para as movimentações estratégicas das empresas. Vamos começar falando da mecânica do desdobramento de ações da Sabesp. Foi bem simples. Quem manteve o papel na carteira até o fim do dia 28 de abril
vai receber, no dia 30, 4 ações adicionais para cada uma que já tinha. O detalhe fundamental é que o valor financeiro do capital social da empresa não sofre nenhuma alteração, mas a base acionária se multiplica, passando a ser dividida em 3,5 bilhões de ações ordinárias. No fim das contas, isso aumenta consideravelmente a liquidez dos papéis. Em outras frentes buscando eficiência, o Itaú Unibanco teve sinal verde para incorporar totalmente o patrimônio líquido do Itaú Card, uma operação avaliada em quase 52 milhões de reais que tem um objetivo claro: simplificar a estrutura e melhorar a eficiência operacional. E para quem busca renda passiva, pingou novidade da Rumo, anúncio de dividendos na casa dos 10 centavos por papel, totalizando 1,1 milhão de reais, com os pagamentos previstos lá para o finzinho de novembro. Para organizar o mapa de proventos de hoje, dia 29 de abril, a gente tem algumas datas importantes. O dinheiro cai efetivamente hoje na conta de quem tem ações da ISA Energia, distribuindo 14 centavos por papel, e também do Iguatemi. Mas o alerta principal é que hoje marca a Datacom, aquele prazo limite de corte para garantir os próximos dividendos de empresas de peso como JSF, Taesa, CPFL Energia e Suzano. Não dá para perder o prazo se a ideia é garantir essa renda. E para a gente fechar, fica uma reflexão que amarra toda a nossa conversa. Com o petróleo global jogando a nossa inflação interna para cima, será que o ciclo de corte de juros esperado para essa super quarta vai servir de estímulo ao crescimento? Ou corre o risco de jogar mais lenha na fogueira da instabilidade de preços? Num cenário com peças tão complexas se movendo o tempo todo, a leitura contínua dos dados é essencial. A gente se vê na próxima atualização para continuar montando esse quebra-cabeça.